do sétimo ano, começando aqui a nossa aula de história. Hoje nós vamos fazer uma revisão desse capítulo, desse terceiro capítulo que fala sobre o Renascimento. Dando início aqui, eu quero falar sobre essa questão do teocentrismo, né? Durante a Idade Média, gente, a Igreja Católica, ela implantou uma mentalidade, ela, ela apenas ampliou, né? Ela firmou mais essa mentalidade, porque essa mentalidade já existia, né? As pessoas já tinham esse pensamento desde muitos anos, mas a Igreja Católica ela foi responsável em ampliar mais ainda, em fundamentalizar mais ainda essa questão do teocentrismo, né? E a teoria que diz que Deus é o centro de tudo, né? Tudo acontece por conta de Deus, por causa de Deus, né? Deus o que proporciona que tudo sobre nós aconteça, né? Até qualquer que seja uma fatalidade mínima que acontece com a gente, um acontecimento mínimo, alguma coisa pequena da nossa própria responsabilidade, eles atribuíam tudo a Deus. Então, aos poucos, durante o Renascimento, essa teoria ela foi sendo quebrada, né? Ela foi sendo quebrada por conta de novas ideias, né? Novos fundamentos dentro dessa teoria do Renascimento. Embora muitos renascentistas tivessem uma ideia também religiosa, tivesse ideias que defendia tanto a questão científica como a questão religiosa. Então, dando continuidade aqui, uma nova visão de mundo, né? Esse próximo ponto aqui. O termo Renascimento era utilizado pelos próprios artistas da época para definir suas obras em contraposição à produção artística medieval, né? Então eles estavam dando um renascimento às ideias que eram medievais, que eram da antiguidade. Então ele estava fazendo uma nova ideia de pintura, uma nova ideia de arte, uma nova ideia de filosofia, uma nova ideia de ciência. Então, em todos os aspectos culturais, em todos os aspectos sociais, sendo uma nova visão, né? Então, isso era o Renascimento. Outro problema decorrente dessa concepção é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora do seu tempo. Ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana, eles criaram um estilo artístico que retomava alguns valores e procedimentos da cultura greco-romana. Eles tiveram a capacidade, gente, de reavivar muita coisa que era esquecida da Grécia, do período romano, e começaram a renascer todas essas ideias com algumas mudanças, algumas inovações interessantes, né? Essa questão do movimento humanista, né? O movimento humanista, que foi baseado dentro do Renascimento, ele tinha a ideia de buscar o conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio de investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. A questão da razão, né? A palavra razão ela tem uma definição aproximada de medida certa, né? Medida certa. Então, quando eu encaixo alguma coisa em outra coisa, é porque aquela medida está correta. Então, quando eu encaixo uma coisa na outra e ela não tem dificuldade, quando eu tenho encaixa, essa medida não é certa. Então, a palavra razão ela dá essa ideia, né? Medida certa. A questão do raciocínio lógico também é a questão matemática, né? Inclusive, nessa época, muitos matemáticos começaram a aparecer, né, a se destacar dentro desse movimento humanista, desse movimento renascentista, por conta deles dizerem que a matemática resolvia muitos problemas da humanidade, respondia muitas perguntas sobre o mundo, sobre a criação do homem, a aparição do homem, a evolução humana e tal. Então,
se destacou muito essa questão matemática, né? Os humanistas questionavam a submissão das pessoas, a devoção religiosa como centro da existência e a vida contemplativa, que eram características da época medieval. Então, muitos desses humanistas tinham uma ideia muito contrária à religiosidade, na questão da religião. Muito embora existem outras pessoas, outros renascentistas da época que tinham uma certa ideia que misturava, né, a religião com a ciência. Então os humanistas eles foram caracterizados por defender o antropocentrismo, né, colocando o homem como centro de tudo, o homem, o autor de todas essas coisas, e não Deus. Seria o homem o responsável por tudo que acontecesse no planeta. O homem, por conta de ser um ser racional, ele consegue produzir, ele consegue fazer. Então, eles descartavam a ideia de que Deus estava sendo o centro de todas as coisas. Entendeu? Aqui tem uma observaçãozinha de Shakespeare, né? William Shakespeare. O homem no lugar de Deus deveria ser a medida de todas as coisas. No entanto, os humanistas não eram ateus, certo? Embora defendessem a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão. Um exemplo disso era o William Shakespeare, né? Até uma frasezinha dele aqui, que diz assim: que obra-prima o homem, quão nobre pela razão, quão infinito pelas faculdades, como é significativo e admirável na forma e nos movimentos, nos atos são semelhantes aos anjos, na apreensão como se aproxima aos deuses, adorno do mundo, modelo das criaturas. Shakespeare, né? Então, gente, aqui continuando, o espírito científico, né? Muitos homens nessa época, gente, se destacaram, como Nicolau Copérnico, estudiosos renascentistas que buscavam explicar o mundo por meio da observação e da experimentação, do cálculo, do método e do rigor científico. Muitos desses caras se destacaram, por exemplo, Nicolau Copérnico, astrônomo, né? Com a teoria geocêntrica de que a Terra é o centro do mundo e não o Sol. Ele contestou essa ideia aí. Ele dizia que era o contrário. O Sol é que é o centro do mundo. Johannes Kepler, alemão, matemático, dedicou-se à observação do planeta Marte e descobriu que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares. Gente, isso aqui é uma coisa clássica. Olha o ano, 1571. Ele nasceu em 1571, até 1630, né? Morreu com 59 anos, muito jovem, né? Gente, o cara conseguir explicar sem internet, sem satélites, sem observatório astronômico que temos hoje, né? Sem fotografia, sem celular, sem nada, como é que pode o cara fazer tudo manual? É muita inteligência. Bastante, foi Galileu Galilei, outro astrônomo, matemático, filósofo italiano. Aperfeiçoou a luneta, gente, feita de bambu, com vidro dentro, com uma lente feita de vidro. Professor, e o vidro já existia naquele tempo? Já, gente. O vidro foi inventado antes de Cristo, na época do rei Nabucodonosor, na época daquela parte da Bíblia lá que os homens dentro da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado dentro da fornalha ardente. Aquela fornalha que eles colocavam as pessoas para queimar lá dentro era de fazer tijolo. Foi nessa época aí que eles descobriram o vidro, né? O vidro ele é proveniente da argila, né? A pessoa cozinhava o tijolo tanto, chegava a uma temperatura tão alta que ele vidrificava, né? Aí, para ficar transparente, eles começaram a utilizar outras substâncias, né? Então, utilizando vidro, utilizando bambu, várias coisas feitas manual, definições matemáticas, regras matemáticas. Galileu Galilei, ele foi aos poucos descobrindo várias coisas, por exemplo, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Isso é espetacular, gente. Galileu Galilei. Vamos lá, gente. 9 minutos já de. Olha aqui. A difusão das ideias, né? Através de manuscritos. Muita coisa foi manuscritamente
é feito por monges copistas que limitava e encarecia a produção. Era vendido com dinheiro? Não, era trocado por comida. Os mosteiros onde esses monges ficavam, que eram homens, que eram tipo seminaristas, tipo um convento, sabe? Só que não era. O convento é das freiras, né? E o seminário é do seminarista, dos monges, né? Dos homens, né? No caso, os mosteiros era dos monges, só homem podia ficar lá. E aí o trabalho deles era ler a Bíblia, cantar, orar pelas pessoas, pela cidade onde existia o mosteiro, né? E outro trabalho importantíssimo deles era fazer a cópia da Bíblia, a cópia dos manuscritos. E eles, para poder fazer isso, que só eles sabiam ler e escrever, eles cobravam caro. No caso, era pago comida, né? Comida que tinha que ir para lá, para eles se alimentarem, né? Começou a se modificar em 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu, a partir de um modelo chinês, a prensa de caracteres móveis feitos de chumbo. Gente, outra coisa espetacular. Impressora manual. Gente, já imaginou uma impressora em 1450? Imagina aí, gente, do tamanho de um carro, do tamanho de um Jeep. Era a impressora, a primeira era colocada letras por letras, o contrário, viu? Da frente para trás, para poder, na hora que carimbar, naquelas folhas que eram feitas, não era feita de papel do jeito que a gente conhece hoje, não. Era feita de restos de animais, de vegetais, até de tecidos usados. Tudo isso era triturado lá, de uma forma que eles tinham uma maneira lá de triturar, que eu não sei como, mas trituravam, depois misturavam com resina e fazia lá como se fosse uma tela, e essa tela eles colocavam numa base, apertava, depois quando tirava da forma, eles estendiam para secar essas coisas feitas nessas folhas, né? Que eram grandes, a partir de 70 centímetros, quase 1 metro, quase do tamanho de um birô, aproximadamente a metade de um birô de uma sala de aula era a folha dos livros que eram feitos nessa primeira impressora, né? Vamos para frente, gente. Vamos para frente porque está passando o tempo aqui. A arte renascentista, a arte visual, por exemplo, né? Pinturas, desenhos, coisas espetaculares feitas por esses caras, gente. Eles eram muito bons na pintura, certo? Muitos desses caras renascentistas se destacaram na pintura, né? Olha aqui o exemplo de uma. De quem é essa pintura aqui, ó? Tiziano. É, então, óleo sobre tela, está em Londres, na Inglaterra, né? Esse cara aqui, olha, a pintura mitológica, obra de Baco e Ariadne, do italiano Tiziano Versilli, é considerada a obra-prima da pintura mitológica do Renascimento. Retrata fatos mitológicos da Grécia, da Roma Antiga, porque eles queriam buscar essas ideias, né? Olha aqui, inovações na arte renascentista. Muitos escultores, né, se destacaram também nesta época. A gente tem aqui os nomes de alguns. Pintura renascentista, né, da técnica da perspectiva. Olha, deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Ao destacar a paisagem em suas obras, os artistas empregaram a técnica da perspectiva, que criava a sensação da profundidade, volume e ao representar os objetos em uma superfície plana, né? Vamos ver que atrás, ó, tem um fundo, né? Um fundo escuro. Mais atrás um pouco tem como se fosse o espaço meio azul. E mais para frente tem as pessoas, né? A planície tem as pessoas, que dá a ideia mesmo, realmente dá a ideia de profundidade, né? Como ele explica aí. E a gente vai agora para os artistas, né, dessas obras. Por exemplo, Leonardo da Vinci, né, considerado o maior exemplo do homem universal. Foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor. E aqui tem alguns detalhes do que ele foi, né? Michelangelo, também outro, entre obras, destacam-se a Capela de Sistina, no Vaticano, que contam histórias bíblicas da criação do mundo.
Rafael Sanzio, conhecido como o pintor das Madonas, pela série de representações que fez a Virgem Maria. O Tiziano, aquele que a gente viu lá, a obra dele, né, considerado o mestre da cor. E eu acho que conclui aqui, né? Pronto, conclui. Gente, então agora a gente vai para a página 46 aqui, ó. Eu já até coloquei lá no grupo, certo? Página 46 e fazer essa primeira e sétima questão aqui, certo? Copiar e responder. Vocês tentem resumir, gente, aí, que vocês acharem necessário de resumir, resumam, certo? Para não copiar essas questões que são gigantes, né? Pois está certo, gente. Pois valeu.